Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Experts do Café. Eu, Ensei Neto, meu grande amigo Gabriel, e que temos ainda o patrocínio da Melita e Águas Platina. Hoje nós temos convidados muito especiais. Tá? É um casal de dois que eu adoro. E que vai render muita coisa boa. Uma conversa fantástica. Fabiola e o Mariano. Bem-vindos. Prazer, obrigada. Saudações cafeinadas, pessoal. Saudações. Mas Mariano e Fabiola, poxa, muito legal. Conta pra gente, né? Um pouquinho, pra quem não conhece vocês. Fabiola veio do mundo, né, de consultorias e Mariano, acho que do mercado financeiro, né? Conta um pouquinho aí como foram parar no café, um pouco da família, né? Sim. Dá um overview aí, dá uma abertura aí pra galera. Claro, como todas as histórias contadas por americanos, eu no começo não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, mas quando a gente olha em retrospecto para trás, as coisas começam a fazer sentido e a gente, através das linhas, vai traçando uma reta. Posso começar, Fabiola? Claro. Eu, formado na GV em 2003, trabalhava feliz da vida no mercado financeiro, mesa de derivativos, balcão num certo banco. Como quase todo operador do mercado financeiro, domingo à noite eu vomitava porque eu trabalhava feliz, mas odiava o que eu fazia. Acho que até hoje eu não ganho tão bem quanto eu ganhava naquela época. Aplicada a inflação. Isso sem inflação. E aí eu estava feliz um dia, em 2006, quando meu pai ligou e falou, filho, nós está fudido. A fazenda está... nós está... a fazenda, ela está devendo 3 safras e ela vale 4. Então, eu estou vendendo enquanto ainda tem alguma coisa. Eu falei, poxa, pai, a minha família começou a plantar café em 1822, na região de Vassouras, Barra do Piraí. Eu falei, não vou deixar essa tradição morrer justo agora que eu estudei administração, acho que eu tenho alguma capacidade de mexer com isso. Ele falou, filho, primeiro, você vai se arrepender disso muito rapidamente. E segunda coisa, você tem 2 anos e R$0 para tentar fazer o turnaround. E por R$0 quer dizer menos, 6 milhões de dívida. Ele falou, o que eu aprendi primeiro na fazenda foi como fugir de credores. Assim, isso foi um skill muito importante para o cafeicultor moderno, mas isso depois a gente explora. Cafeicultor moderno segundo seu pai, né? Segundo meu pai, com exatamente. Certeza. E a região, a gente era conhecido por fazer cafés muito pi e uma região reconhecida pela falta de qualidade do café, né? Só que comecei primeiro a trabalhar produtividade, mesmo assim, 2 anos depois de eu ter chego, a gente pegou uma colheita em que só chovia. Eu lembro que a gente recolhia o café no terreiro com aquele skimmer de piscina, porque o terreiro estava encharcado. Tipo Foi aí que eu, como como administrador, pensei, gente, só produtividade não vale tanta coisa. Eu preciso ter qualidade para pelo menos conseguir garantir aí um padrão mínimo. O tempo passa, o tempo voa, né? Eu não sou poupança Bamerindos, mas a gente muda. E hoje a gente percebe que produtividade não é tão relevante assim. Eu adorava um veneno, adorava um agrotóxico. Se a tarja era vermelha, eu falava yes, etc. Se a tarja era preta, era uso contínuo. Não, isso é meus remédios, isso não tem a ver. Mas hoje em dia a gente orgulhosamente tem uma produtividade consideravelmente inferior à nacional. Orgulhosamente produzimos 20 sacas por hectare, mas com um manejo muito mais, assim, é um café que eu consigo dar para minha filha, eu mesmo tomar sem ter risco de morrer daqui a pouco. E a gente trabalhando cada vez mais, aprofundando na qualidade. E, já quero colocar uma pauta, como a gente está gravando isso na véspera de Halloween, queria falar de alguns assuntos de terror, que é o aquecimento global e como isso está impactando a cafeicultura. Porque faz 2 anos que a gente só tomou no pi. Inclusive, eu tô com briga porque o meu seguro agrícola não quer renovar o seguro. Corta. Momento Exploramos currículo. melhor depois, desculpe. Momento currículo. Eu sou bem mais chata do que o Mariano, vamos dizer assim. Eu saí da faculdade, nós fizemos faculdade juntos, ele era meu bicho. E ela lembra disso em toda a chance que eu tenho. Ela não é da Exalc, mas ela também gosta dessa hierarquia. Gosto dessa hierarquia que não se reflete em idade. Deixemos bem claro. Eu entrei bem nova. Mas enfim, e o que acontece? Eu saí da faculdade, fui trabalhar
caminho muito típico, né? Você sai de administração, ou você vai para mercado financeiro, ou você vai para consultoria. Tem um ou outro que vai parar na indústria, mas naquele mundo que a gente vive, você virava consultor ou você virava mercado financeiro. E eu fui para consultoria. Trabalhei um tempo das grandes, McKinsey, Accenture e tal. Mas eu tava, digamos, eu não era tão traumatizada como o Mariano. Eu posso fazer uma parte? Eu quero fazer uma parte. Pode parecer snob, mas é verdade. Foi quando eu falei, Fabíola, eu preciso te tirar de onde você tá. A gente estava em Paris, na frente do Charles Pompidou, do Centro Charles Pompidou. Soa muito snob. E a Fabíola, eram umas 2 horas, 3 horas da tarde, ela olhou e falou, essas pessoas no bar, na cafeteria, tomando café, ninguém trabalha? O que as pessoas estão fazendo umas 3 horas da tarde, fora do escritório? O que é isso? Eu falei... Ai, meu Deus do céu, Fabíola, deixa eu checar aqui a temperatura e tal. E foi eu não tava aí... muito bem. É. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tô entrando num negócio com a minha família, tô precisando de alguém de processos que entenda de montar coisas do zero, papapá, eu acho que você pode entrar comigo. Falei, tá bom. Quando eu vi o tamanho do pepino, eu falei, quer saber? Eu vou fazer um MBA e já volto, tá? Aí eles inauguraram a marca de café sem mim. Eu já tava no MBA, ele até hoje... Ela entrou pro MBA em Harvard com o case... Você tá jogando um monte de... Agroindústria, industrialização da produção. Ela vendeu muito bem o peixe lá. Tanto que a gente não achava nem ferrando que ela ia conseguir entrar. A história engraçada é o seguinte, a gente, agora falando um pouco sério, né? A gente passou um ano e meio, que foi quando a gente conheceu o Ensei, analisando a realidade da fazenda, o que dava para fazer, como dava para fazer. Como potencializar riscos. E como a gente não tinha um hedge climático, porque os grandes produtores, normalmente, assim, eles têm fazendas em regiões diferentes. Eles têm um hedge climático, eles se espalham um pouco, né? Eles não botam tudo no mesmo saco. Ou pelo menos eu, matematicamente olhando, eu falei assim, cara, o clima tá mudando, tem um monte de coisa acontecendo, a gente precisa ter algum hedge. Se a gente não vai ter climático por regiões, a gente precisa estar em outros lugares da cadeia. E Sim. outros lugares da cadeia vamos entrar na parte de exportação e na parte de marca de café, torrefação. A gente sai do risco. Quando o preço de um cai, o preço do outro se beneficia e a gente tenta minimizar o risco. Foi daí que nasceu a ideia da marca de café. Só que a gente achou, quando a gente começou, era eu, Mariano e uma terceira sócia, que agora está em Portugal, na Suécia. Não, ela foi para a Suécia, depois ela foi para a França. Ela desistiu do mundo do café. Ela é professora, então, como ela é acadêmica, ela vai onde as pesquisas levam ela. Mas naquela época a gente se achava o máximo, mas nós tínhamos, 20 e poucos anos. E quando a gente começou a entrar em contato com a realidade, deixa eu falar todo chato, aí você começa a falar as coisas legais. Espera. E eu tenho que falar o chato, porque senão fica tudo sem pé nem cabeça. Aí a gente pegou e falou assim, a gente achou que a gente era o máximo, chegou lá e quando a gente viu a dimensão do que a gente precisava corrigir, do que a gente precisava ter de conhecimento, tal, a gente percebeu que a gente não tinha. Apesar de nós nos acharmos o máximo, porque um vinha de marketing, um outro vinha de operações, um vinha de fazenda e finanças. Pô, nós somos foda os três juntos. A gente tinha a bênção da ignorância da juventude. Essa é a parte boa. Aí quando a gente senão você não tem coragem de dar o pulo. Com a montanha, a gente falou assim, acho que um de nós precisa estudar um pouco mais. E aí a gente tirou no palitinho quem ia ter que estudar mais. Ela fala no palitinho, mas eu vi o naipe dos livros que precisava estudar para isso. Eu adoro ler paper sobre café, me dá pesquisa acadêmica, mas estudar para provinha de matemática, de método, contar sua história, eu odiava. Eu falei, Fabíola, pode ir, pelo amor de Deus, que eu não vou me esforçar pra isso. Mas eu perdi no palitinho, e foi assim que eu fui lá ver se eu pegava. Então, aí, quando a gente começou a falar de MBA, o Caramba 4, eu falei, vou aplicar uns no Brasil, e por que não aplicar lá fora? Vai, que rola, né? E não é que rolou. E aí, só que o problema foi, naquele 1 ano que eu estava estudando, porque ninguém achava que eu ia passar, inclusive eu, a gente montou o Martins Café, que aí é a segunda parte da história. A gente montou a torrefação de café, participou Ensei, participou Isabela, participou uma galera nesse processo de criação, identificar, porque a história inteira foi, a gente começou fazendo uma ideia de uma marca gourmet. Superior, ia ser uma marca superior, porque o café era ruim, a região era produtora de café ruim. Aí a gente fez uma embalagem pensando num café superior. Aí quando a gente foi fazer as avaliações de pontuação, peraí, o café já não tá mais superior. Opa, bateu 78, depois bateu 81? Agora ele é gourmet, peraí, então refaz a embalagem inteira.
carreira, porque agora a gente tem que se posicionar como gourmet. Aí, na hora que a gente estava quase lançando, isso em meados de 2010, imagino eu, a gente fez mais uma avaliação de qualidade para fazer um embarque de exportação e bateu 85 pontos na média. Caramba. Aí a gente olhou e falou assim, putz, a gente não tem um gourmet na mão. A gente tem que se enfiar no meio dos especiais, porque agora... E, ao mesmo tempo, tomando pancada do mercado, assim, absurdos, porque a gente tinha um café azulado, porque ele era fully washed, ninguém entendia aquele café no Brasil. A gente tinha um café com acidez, que ninguém entendia quando a gente chegava para vender, até no supermercado, quando o comprador provava, falava, que treco azedo é esse? Azedo era o termo que usavam muito. Então, assim, a gente teve que fazer um revamp inteiro do processo para lançar o Martins Café como um café especial, com acidez, num mercado que ninguém entendia nada, e foi aí que surgiu a ideia da gente fazer a embalagem mais louca possível, que até hoje é muito louca, porque são robôs coloridos, que era um robô que a gente achou jogado num canto da fazenda do Mariano, que era um robô da década de 50. Ele era esquisitíssimo na glôndola, super tradicional de café. Então, assim, foi uma loucura inteira. E quando eu montei esse circo inteiro com eles, o que eu fiz? Eu passei no MBA e larguei eles sozinhos no Brasil. Tchau, gente. Foi tipo isso. Foram e muitos agora anos, volta pro Mariano. Foram muitos anos na terapia trabalhando isso, mas eu acho que eu já consegui superar A de uma gente perdeu forma um sócio produtiva. e o outro quase se divorciou de mim. A gente tem 2 tipos de problemas, né? O meu e os seus. Esses são seus. Agora você... Olha, criei. Agora vocês se viram Mas aí. é muito engraçado. Quando a gente lançou a marca, a gente, inclusive, fez cafés com especiarias. Por quê? Minha avó colocava uma pitadinha de canela no café para trazer aquele gostinho. E A minha avó fazia dela, café árabe. Turca, fazia o café com cardamomo. Não chama ela de turca que ela vai te matar. Sim. A minha avó tinha origem da região do Levante, vamos falar assim. E aí ela fazia o café com cardamomo. Mas era um café... Mas a gente Trevas. fazia esse café, a gente começou com essa linha de cafés com especiarias, por quê? Porque a gente achava, não quero ter só um produto, eu só tenho um padrão de café, então deixa eu adicionar especiarias. Até hoje a gente toma xingo do mercado, esses caras são lixo, eles colocam especiarias no café, etc. Eu queria só dizer que isso era o nosso planejamento original, porque a gente não sabia modular o sensorial do café via fermentação, como a gente faz hoje. Eu tenho uma visão um pouco diferente, o mercado ainda gosta das especiarias, é uma brincadeira interessante. E eu acho que assim, na época foi um desafio. A gente peitou, porque não existia nem categoria pra gente. Porque eram aromatizados e os sem aroma. E a gente não entra nem num lugar, nem no outro, porque aromatizados se baseava... Eu lembro da Anvisa, a norma da Anvisa era óleos, não sei o que, adicionados. Sim, o lugar de vocês era só material adicional. Era só material adicional. E a gente ainda teve problemas, porque como tinha escrito... canela e tal. Porque a gente estava chamando de café. Café. Então não podia. Tomamos Ministério Público, a gente defendemos, teve que brigar, argumentamos, porque a gente teve que criar um espaço para isso de tanto que a gente estava peitando sem saber. A gente não tinha a menor ideia do que a gente estava se metendo. A gente queria fazer alguma coisa diferente. A gente tinha um tipo de café que de repente subiu loucamente de qualidade. A gente tinha uma posição e um branding completamente diferente do que vinha do mercado. E a gente falou, quer saber? Vamos peitar. E aí fui lá, eu, com a bandeirinha, peitar a Anvisa para dizer, olha, a gente vai ficar, isso não é um café adulterado. Foi até o Ministério Público, né? Foi. Isso daí não é um café adulterado, fiscal, porque eu tô etc. colocando... Primeira coisa, adulteração é você colocar um produto mais barato. Eu tô colocando cardamomo, que o quilo era 5 vezes mais. Se eu quisesse adulterar, não seria nesses termos, e eu não colocaria cardamomo gigante escrito na embalagem. Posso fazer uma parte? Então, teve todo um processo de defesa dizendo... E, by the way, eu peguei todas as autorizações com vocês há 2 anos atrás. Vocês me autorizaram a fazer isso. Mandei mapa, mandei tudo. É momento nerd. É a vantagem da gente ser nerd, coxinha, da etc. gente ser nerd. Quando vem pra briga, a gente tá bem Porque quando eles munido. vieram, eu mandei um calhamaço de documento e falei, olha, foram vocês que me deixaram existir, vocês disseram que eu não tinha código e tô aqui. E desde então, a gente tá aí trazendo um pouco esse desafio, essa coisa meio de reverência, do tipo, não precisa ser tão sério, sabe? É legal fazer diferente, é legal brigar por uma coisa diferente, e é legal, assim, tem que... A categoria café precisa bater no peito e dizer que é foda. Eu vou usar esse termo porque vale aqui. Café é um troço muito legal. Em todos os sentidos. O vinho se acha o máximo. Sim, vinho é legal, mas... Porra, nós somos aqui... nós somos o vinho dos trópicos. Ninguém consegue fazer o que a gente consegue fazer. Por que... Desculpa, eu sei que a Nestlé veio aqui, mas... Por que a Nestlé é tão genial só na parte da torra?
Porque tem um oceano entre nós. O Brasil tem um prato cheio na mão, porque café nasce no quintal de todo mundo. Todo mundo tem uma vozinha que tem um pé de café ali atrás. E tem aquela o bolinha lá feedback pra é imediato. Eu gosto, eu não gosto. Um puta mercado consumidor com algum dinheiro. A gente pode fazer com café o que se fizeram com vinho. Tipo, foi feito com vinho. Vamos fazer com café, é nosso. E aí, o que acontece? Sim, tem que bater no peito, dizer que é foda, mas sim, tem que ter espaço para reverência, para criação, para coisas muito diferentes. E foi aí que nasceu esse brinquedo nosso, que é o Martins, e que eu ainda bato no peito com as especiarias. Por mais que a gente saiba fazer 200 aromas diferentes hoje em dia, com fermentação, modulação sensorial, todas essas brincadeiras de química do bem, vamos dizer assim, porque tem a química, Claro. é a química do bem. Mas eu ainda bato no peito das minhas especiarias boas e velhas, porque a receita da minha vovozinha, que se foi aos 102 anos, da sua avó, que... Piruta de pedra. Então, assim, eu acho muito legal. Clinicamente falando, ela está correta. Mas o que é muito legal é o seguinte... Esses cafés com especiaria, eles têm um papel muito importante, porque eles serviram na época de chamariz. A gente causou muito barulho. Teve um processo assim de aprendizado pedagógico para o consumidor que foi muito legal, porque, assim, inclusive era no momento que estava sendo desenvolvido, né, eu estava junto. O que foi mais importante é que havia uma dosagem muito legal. Você percebe que ele é redondinho, funciona muito bem. Então, as pessoas muitas vezes iam através das especiarias, porque elas já sabiam qual seria o sabor a se esperar de um cardamomo ou então de uma canela. É óbvio, e grita. Isso, só que na hora que o café entra como base, ela percebe que tem alguma coisa muito boa. Então, daí, para ela migrar para o café, era um pulo. Que legal. E foi um canal de entrada com o público feminino, que era uma das coisas que a gente mais percebia na gôndola. Isso era uma coisa interessantíssima. Café doméstico, o café comercial, tal, era tudo na altura do olho da mulher e embaixo. E só colocando no Lá vai. contexto, isso era na época em que a gente tinha aquela marca, uma marca famosa que tinha um português bigodudo na frente de um bonde. Todo mundo lembra dessa embalagenzinha, não citando Mariana, marcas. seja politicamente correto. Vamos brincar que você consegue fingir de ser Eu politicamente posso correto. fingir por uma hora. É, Só que depois tenta, eu tenho a tenta, vingança na hora do segura, almoço. Tenta. Mas aí o que acontece, as marcas eram muito masculinas. Sim. Você tinha aquela coisa dos cafés especiais estarem só no olhar do homem, cores escuras. Era que nem as garrafas de azeite caras. Se você olhasse o azeite do dia a dia misturado com óleo, tava tudo no olho da mulher, porque era o que entrava na casa. Agora, essas coisas do café eram muito um universo masculino, de trabalho. E você percebia isso na gôndola, que foi um trabalho muito legal que a minha sócia fez. Ela passou meses dentro de supermercado. E a nossa marca tem um quesinho feminino. Os nossos pastéis, apesar de ter o robô e tal, ele muitas vezes... E ele é um café que fica muito gostoso coado, que também era um perfil muito feminino, que era o café coado da casa e tal. Então, assim, ele desafiava inclusive nisso, e isso também foi pensado. Então, por mais que nós fôssemos 3 moleques na época, as ideias foram muito trazidas à mesa nesse sentido, e eu acho que se refletiu, porque as pessoas entenderam. Sim. Até hoje a gente recebe feedbacks de tipo, pô, vocês foram o primeiro café que eu realmente comprei que não fosse, sei lá, o comercial que a minha avó comprava em casa e que eu herdei quando eu vim morar sozinha. Ele era um café de entrada, inclusive para o pessoal que tinha mais ou menos a nossa idade, porque era muito um rito de passagem você começar a tomar café. Virei gente grande. Virei gente grande, tenho a minha mesa do escritório, tenho a minha caneca, agora eu tomo café, só que eu não tenho a menor ideia do que comprar. Aí eu comprava a marca da vovó, aí eu achava uma droga, porque sem açúcar no escritório não funciona. E aí eu comecei, a ideia era que a gente começasse a pegar esse público que hoje já tá beirando os 40 e que eu acho que amadureceu o mercado. E a gente também, aqui eu vou fazer uma propaganda pro inimigo, mas a Nespresso também ajudou muito. Porque ensinou as pessoas que Popularizar, café não era só café, tinha várias variações e tal. A Todas gente as- navegou muito essa época do tipo, olha, café é uma porrada de coisas, Não, entendeu? todas as marcas de grande porte colaboraram bastante. Eu lembro quando surgiu Melita Regiões. Poxa vida, era substancialmente acima do que tinha. Então, o mercado todo tá dando uma evoluída. E ele Eu não quero continua. fazer a comparação Sim, de sim. marca, porque senão eu não quero ser processado mais uma vez, mas tem uma marca que
Eu não de sei café, se eles podem que eu falar. acho que... Vocês lembram do Liebfraumilch, aquele vinho azul de garrafa? Sim. Que eu lembro que a gente ia no Livorno, no Shopping Guatemi, em 1990, e meu pai falou, olha como esse vinho é bom! Ele não... Que antes tinha o sangue de boi. Uma certa marca chegou aí com café que não era adstringente, ele não queimava, não dava aquela queimação, etc. E jogou o nível pra cima. E agora, what else? Estamos com outras coisas aparecendo, né? Não, teve O essa, mercado teve... evoluindo. Cada grande ciclo, anos 80, 90, porque teve o Café do Ponto, que foi uma revolução do mundo de cafeteria, porque café antes era as padoca da esquina com o pingado. Então, tudo trouxe, e a gente navegou, a gente fez todo... A gente fala disso porque lá na época a gente pesquisou todo esse processo histórico, bem nerdmente, que é a nossa cara, né? Tipo... Fomos atrás de todo esse processo histórico e falou, olha, a gente parece que se encaixa nessa brincadeira. E isso foram, o quê? A marca foi lançada entre 2010 e 2011. Foram longos quase 15 anos de ver o mercado realmente... Hoje, eu consigo chegar com um café extremamente ácido e a primeira reação das pessoas é diferente do que eu tomo, mas eu reconheço que isso é um café ácido. Não é mais... que amargo. Mas ainda tem. Tem, mas se não você... gostei desse amargor. Esse amargor faz você salivar? Ou ele lembra de pirona? Não, é amargor que faz salivar. Eu falei... Isso Então, isso não é amargor, isso é acidez, E isso é a gente brilho. vê muito na gastronomia. A gastronomia amadureceu, fiquei gaga, amadureceu bastante nesse período. Tem muitas coisas legais. Eu acho que a gente vai continuar falando, senão a gente vai... Foi assim, Exatamente. Desculpa. Esse é o ponto, né? Porque o que a gente estava discutindo anteriormente. Todo o processo ele tem que ser evolutivo, ele é gradual. Então, na verdade, tudo isso aí, nós saímos de um país, porque o nosso problema com o café é que às vezes o pessoal olha por um viés, mas na verdade o viés ele é diferente. O porquê é que quando nos anos 80 até o final nós tínhamos cafés horríveis, era devido à hiperinflação. E o café ele entrou na chamada cesta básica. Nossa. Eu vivi isso. Porque a gente, na época, eu estava lá na fazenda do meu sogro, os insumos subiam, você não conseguia vender. Aí você via na gôndola, o café não podia aumentar de preço. Então, a única forma, vou ter que jogar lixo aqui no meio. Era o café Melhoramento cafeiro. O programa de melhoramento cafeeiro foi combatido com o selo de pureza da BIC, para garantir que o que você estava tomando não era metade milho, metade café. Pelo menos isso. Porque era mais barato e Então, não era mas tabelado. Por isso que no momento em que houve uma melhora da economia, tiramos pelo menos Mas estabilizamos a ela. hiperinflação, entendeu? Então isso fez com que todo mundo pudesse voltar ao normal. Então agora é uma questão de retomar o eixo. E aí é gradativo, não tem jeito. Tanto é que não adianta você aprender a ler hoje para amanhã já querer ir para a faculdade. Não, você tem que passar etapas. E é interessantíssimo ver como o Brasil é um dos poucos países que fez esse movimento dos produtores. Porque, por exemplo, experiência própria. Não estou dizendo que isso foi uma pesquisa, não tenho dados totais, mas, por exemplo, na Colômbia, você não consegue tomar a torta direito cafés bons. Você não acha, não tem mercado. Eles exportam tudo. Se você está na Nicarágua, pior ainda. São lugares que eu conheço. Mesmo o México, que não é um grande produtor de café, mas os cafés são pavorosos. Ou seja, tudo que é bom sai. E não existe um mercado consumidor. O Brasil foi o que fez o exercício do mercado consumidor. É interessantíssimo. Por N razões. Aí você tem que chamar um sociólogo para vir falar algum dia do mercado, mas o Brasil fez o desenvolvimento do seu mercado consumidor enquanto café. Mas aí entra um ponto que é muito legal. Uma palestra que a gente fez na... Você não precisa se aproximar tanto do microfone. No Seminário de Pesquisa de Cafés do Brasil da Embrapa, uns 8 anos atrás, em que a gente apresentou a analogia... Eu sei que esse tema é polêmico... Ainda bem que não tem ninguém com ovo ou tomate aqui, que senão eu já tomava na cara. Você vai tomar de mim. Mas as analogias do café com o vinho. Por quê? O vinho, ele se desenvolveu... Eu acabei de fazer uma analogia. Você tinha a vinícola, você tinha o vinhedo, a vinícola... Por que você vai tomar ovo? E aí o cara... Não, é porque no mercado... Muita gente... O Oliver Strand critica muito quem faz a aproximação do vinho com o café, porque etc. ele disse que o café nunca vai ser vinho. Enfim, Whatever. Corta isso para isso aqui.
Mas você tinha o vinhedo, você tinha a vinícola e você tinha o consumidor. O cara provava, o cara do vinhedo fazia uma experiência, a vinícola fazia outra experiência e dava pro consumidor. Gostei. Não, isso daqui ficou isso daqui não ficou tão legal. Você tinha um ciclo muito virtuoso de conversa entre os elos da cadeia. A primeira vez que eu recebi visita de um americano, eu ia falar gringo, mas pega mal, de um americano na fazenda, eu sei. A primeira vez que eu recebi visita de um americano na fazenda, eu me senti um índio recebendo espelhos e contas em troca do meu ouro. Assim, porque primeiro que eu fui com uma trade que levou um tradutor. E eu não falei que eu estava falando, que eu falo inglês fluente. Essa história é polêmica, Mariana. Essa história é polêmica, sim, mas beleza, eu só quero dizer. E as traduções vinham erradas, ou seja, a comunicação entre o consumidor final e o produtor, ela era cortada pelo papel do intermediário. E pelo oceano. E São pelo oceano, tem língua, A gente etc. já perdeu carga que rodou pro lado errado. Tipo, a gente tem milhões de histórias. Tipo, o café que a gente mandou... Mas eu queria aqui encerrar esse ponto, que à medida que o mercado de cafés especiais no Brasil se desenvolveu, e isso é um ponto que a gente, sem querer, começou a entrar na gastronomia. Por quê? Porque a gastronomia também, tem um repertório, ela tem toda a gente estava fazendo um café diferente do padrão. E o povo da gastronomia, com todo o histórico, etc., eles tinham um repertório para explicar para a gente o que era diferente e como isso podia ser positivo. Porque a primeira vez que eu fiz o café lavado, e na época eu tinha muito mais, vamos dizer assim, coragem do que... cérebro. Do que prudência, eu fiz praticamente todo o meu CD como lavado. E aí o café ficou lindo, azulado. Cheguei no primeiro comprador brasileiro para mercado interno. Que coisa bonita esse café. Olha que coloração. Até eles provavam e falavam... Tem alguma coisa errada, Mariana. Precisamos falar sobre o seu café. Tem alguma coisa errada. Era a prova COB. COB, só olha o que tem de errado. Então o pessoal achava a acidez uma coisa estranha, estranho fora do padrão. Em vez do ágil que eu esperava, deságio. Foi aí que a gente acabou indo para gastronomia, entendendo como conversar melhor com o nosso café. E aí, com isso, permitiu a nós, além do mercado nacional que a gente atua, principalmente na Praça de São Paulo, atuar na exportação. E aí, conversando com o atributo. Olha, eu tenho esse blend que tem um corpo untoso, que vai funcionar muito bem para você, então a gente atua bastante na Califórnia. A gente teve também o contato com alguns, não players, mas algumas figuras do mercado, como você, Ensei, que começaram... A gente não tinha a menor ideia do que a gente tinha achado. Não. E o lavado era uma coisa estranhíssima. E eu lembro que a gente tinha conversa sobre os tanques de fermentação e eu falava assim, mano, que loucura essa merda. Até hoje eu sou conhecido na região como o Biruta dos Tanques. Mas era a saída que vocês tinham, e funcionou lindamente, porque o nosso clima, ele se assimilava a climas da Colômbia, porque... Ruida? Normalmente o café brasileiro não era plantado em regiões que tinham a nossa característica de muita chuva na colheita. E que saudades eu tenho quando a gente tinha essa característica na colheita. Exatamente, isso hoje... entra no último termo, mudou muito. Mas a gente começou a entender que o que a gente estava criando tinha mercado. Sim. Então, a gente teve os primeiros contatos com a gastronomia, os primeiros contatos com pessoas influentes do mercado. Era você, era uma galera que, começaram a falar, olha, tem mais coisa aí. Porque até então, nosso universo era baseado... O do Mariano era baseado em uma coisa geracional de como se deveria fazer café. E o meu ainda era pior, porque era a segunda mão desse geracional. Porque eu entrei, a minha família era dona de lojinha no Brás, era outro universo. Eu contava botão, eu contava fazenda na infância, eu não contava grãos de café. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falava assim, meu Deus. Então, veio de segunda mão. E a informação que tinha é café é café. Bota volume aí, reza para chover. Era meio isso, entendeu? Eu creio que acho que o maior desafio que vocês enfrentaram foi justamente esse. Não é questão que era a prova COB. A prova COB, nesse ponto, ela não interferiria. Ela não dava nada. Mas era o problema do mercado. Então, para o Brasil, e ainda hoje, uma acidez alta é um atributo que muitas pessoas não estão acostumadas. Por isso que eu comento. A passagem ela tem que ser gradual. Então, é a geração jovem
que está começando a aceitar isso. Então, aí nós vamos mudar isso. Entendeu? Mas você fala, a gente estava falando de a gente construir em cima dos ombros de gigantes e vocês citaram Kobe. Eu preciso defender o meu querido Kobe. Ela é que o Grader, ela perdeu, ela precisa Não, fazer mas a a atualização, Kobe é mas eu sou fantástica. Kobe. E o que acontece? A molecada, desculpa falar molecada, isso é muita coisa de tiozão, né? Mas o povo mais Você jovem já é que está tiozão. entrando outro. Ai, eu sei, minha barba. Todo dia eu chego na farmácia e falo, será que é hoje que eu começo com o Grecin 2000 ou não? Eu falo, não, deixa pra semana que vem. Existe então. ainda? Existe. Eu não sei, eu não existe. faço parte do mercado do Grecin 2000. Também não. Mas eu também enfim. não. Então eu não sei. Mas a galera que tá chegando hoje no mercado de cafés especiais, eles só querem olhar virtudes do café, como a Fabiola. Todo Não, café não, que eu coloco não na me mão queime, todo amigo, café que eu não coloco me na mão queime. dela, antes eu faço uma análise de copo pra dizer não, mas Eu tô aprendendo a tá vendo? fazer, não me queime. Mas por não que me isso? queime. O Kobe, ele era contra a fermentação. De certa forma, ou as fermentações erradas, etc. Corretamente. Fermentação Não é correta. errado. Mas Deixa ele era chegar pra no fazer. final, porque faz sentido. Ele dá uma puta volta, Era mas pra faz chegar, sentido. assim, pra mim, eu amo bebidas moles, estritamente moles, porque eu gosto de um café macio, suave, delicado. E ultimamente, alguns produtores parceiros nossos chegam, Mariano, olha esse cafezão. Aí eu chego, o café tem uma nota de damasco com mel brutal e lindo no nariz. Você coloca na boca, tem aquela nota, eu falo, cara, isso daqui é riado, cara. Isso daqui é riado. Desculpa, mas isso daqui é quadrado e se eu tomar vai atacar minha gastrite. Porque, saibam, eu tomo 1 litro de café por dia e eu tenho gastrite. Mas não ataca. Não ataca. Mas a questão é bem prática, né? Só para ajudar. Todo o sistema, o grande problema hoje é que é uma geração diferente que está aplicando o exame Q-Grader. Você lembra que antigamente era SCA, que não existe mais, então era o Cup and Judge, depois ele mudou, transitou para o CQY, quando se tornou Q-Grader. E a retórica mudou, porque quando era o Cup and Judge era simplesmente um teste para você saber se você tinha ou não aptidão para provar. Enquanto que quando foi para o CQY, o grande lance foi, não, você vai se tornar, você é um especialista. Ponto. Agora, todo o processo de avaliação, como vocês bem sabem, ele é punitivo. Ou seja, você só tem nota 100 no momento que você começa a sua prova. Depois, Só cai. só cai. Então, na verdade, se você não souber identificar defeitos ou os problemas para você penalizar, você nunca vai conseguir fazer uma pontuação adequada. Porque é o que a gente fala, para cima, o céu seria o limite se não fosse até 100. Portanto, como ele vai até 100, não, ele tem limite. E tanto que tem um caso notório de um vinho famoso, né? Cujo um dos, digamos assim, especialistas em vinhos mais famosos, um vinho jovem, né, ele deu nota 100. Aí o pessoal falou, cara, deu nota 100, deu nota 100. Então, daqui a 5 anos, quando ele revisar esse vinho, vai para 120. Entendeu? Você vai jogar o teto para cima. Por quê? e Porque o refazer pessoal acredita que tudo é a nota. Eu falei, não, a nota é consequência. Né? Mas tudo bem, isso aí é outra coisa. Não, Agora, é importante, o que eu acho que eu gostaria muito de frisar é que vocês encontraram um caminho muito legal para uma região que já era conhecida como uma região marginal dentro da área central, porque Botucatu dá uma diferença de altitude muito grande, acho que você conhece também. Então, os cafés já eram famosos por causa disso. Só que São Manuel é justamente onde você tem um vale. E aí é quando a gente sempre conversava, a gente virava a noite conversando, né, Mariana? Uma cachaçinha, um cafezinho. Vinhos e tal. E aí, quando queijinho. o que a gente comentava era isso aqui, ó, o teu nó é justamente a baixa altitude. Então, ele vai te dar o café sempre flat, não tem acordo. Então, o teu único jeito é fermentar e fazer uma fermentação para aumentar a acidez. Aí você vai vencer.
E eles conseguiram fazer isso. Puxa, que legal. E de bônus, essa fermentação que a gente fazia dos lavados, que é um método que eu acho muito seguro, adoro, ela, ao comer a mucilagem que envolve o grão, ela auxiliava a secagem muito mais rápida e também, se chovesse em cima, não ia estragar, porque você não tinha um substrato para os fungos e bactérias crescerem. Foi um processo Então, bioprotetor. foi bioproteção, exatamente. Então- Foi benefício para todos os lados. Tanto que os produtores falam, eu quero começar a fermentar o café, o que eu faço? Faz o lavado. Pega o modelo Só da faz o Colômbia. lavado, entende faz o que você tem. Uma das peixe coisas que a entende, gente sempre conversa, porque fermentação é uma parada que está super na moda. É. E se fala muito modulação sensorial através de processos fermentativos, kombucha, trouxe essa coisa de fermentar em casa. A própria pandemia gerou essa brincadeira. Então, fala-se muito de processo fermentativo. E a gente tem uns momentos bizarros, porque chega um cara que tem o mundo perfeito. Ele tem altitude, ele tem clima, ele tem tudo. O café dele é impecável. Trabalha, Lindo, funciona no lindo, natural. lindo. Cara, ele Faz o aquele nível natural não vínico, sabe? Bonito, redondo. Aí, quando dá uma leve fermentada, já traz uma coisa... Você pega aquele microlote meu, que você olha pro cara e fala, você fez alguma coisa? Não, é que tá um pouco nublado e tal. Aí o cara vira pra você e fala, mas eu quero fermentar. Aí você olha pra ele, mas por quê? Não, e outra coisa... Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Aí eu falo, talvez o seu problema não seja o seu método de produção. Talvez o seu problema seja onde você está apresentando esse café. Exato. Porque você tá sendo punido por entrar no rio do café comercial. Sim. Sabe? Você está seguindo a trilha do café comercial. Vende para outros públicos, tenta outros caminhos de comercialização. E é justamente essa parte que eu acho que o mercado ainda tem muito a crescer. Porque esse contato entre o produtor que está a 3 metros, às vezes, do mercado consumidor, passa por um cara que, às vezes, não vou falar mal de cooperativas, porque as cooperativas são essenciais para um monte de coisa. Mas não sabe vender. O mundo da cooperativa é fazer padrões. E aí você tem uma pérola que se perde no meio do padrão. É o motorista do busão, que ele tá acostumado a fazer o ponto. Aí você fala, eu queria dar um pulinho ali. Eu preciso dar um pulinho para tem lá que ser no porque ponto. eu sou diferente. Não, você vai seguir o caminho do trem. Então, E esse cara, se eu não me engano, a gente colocou o café dele no Japão, porque ele tinha um café extremamente doce, Era um mel. limpo, com baixa acidez, mel. nem tão Cara, baixa a perfeito acidez. pro- A acidez não era tão baixa. Tinha uma perfeito. presença. Não, deveria ser legal, Tinha. a acidez. Se é doce. Ele era licoroso, ele tinha uma acidez, mas ele era tão doce que se você bobeasse, você não sentia acidez no cupim. Porque virava uma coisa, um licor. Não, esse é o segredo. E era Esse é o maravilhoso. segredo. O café do cara era maravilhoso. E outra coisa ele faz esse mesmo café, passeando, laninha ao ninho, o consistência. café sai igual. Eu falo assim, eu não sei o que ele tem naquela área dele, que mesmo ainda a gente bota a culpa na microbiota. Deve ser uma microbiota muito bacana ali, que entre insolação e água e não sei o que, Terroir. criou... É o famoso terroir e microbiota. Eles são parentes, andam de mão dada. Mas, tipo, alguma coisa tem ali e ele tem essa constância. E a gente achava uma judiação, porque ele não contratou consultoria nossa, nada. Ele é brother do pai do Mariano, que saiu do exército e foi plantar café. Uma parada... E começou a acontecer isso. Ele falava, cara, eu só me ferro. E eu falava assim, não, tem um caminho. Algum caminho tem. Nós não somos especialistas nesse caminho de forma nenhuma. A marca de café nasceu para a gente ter mais contatos e argumentos e conversar com as pessoas, seja consumidor final, seja o intermediário da gastronomia. Mas eu acho que o grande problema mas a grande problemática nesse momento é que as pessoas têm que fazer o caminho de formiga para que todo mundo tenha uma entrada para esses cafés que são pequenas pérolas. Sim. E eu acho que passa pela educação. Da mesma forma que o Cerrado foi conquistado através da Embrapa e do processo educacional, dos extensionistas e o Caramba 4, eu acho que o produtor teria que ter algum tipo de processo educativo, lá vou eu, não sou nenhum especialista nesse negócio, que ensine a ele a ver o que ele tem na mão. Porque a modinha da fermentação... ela pode ser extremamente proveitosa. Nós num espaço marginal, com uma série de problemas e o Caramba 4, nos aproveitamos muito do trabalho fermentativo. O Ensei está aqui para me dizer se não fosse verdade. Mas não é todo mundo que precisa. Eu lembro que você tinha umas regiões vulcânicas que tinham uns cafés fermentados. O café era mineral, salgado. Maravilhosa. Vai fermentar, vai virar uma esborne aquilo. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, assim, é muito mais... E aí eu acho que,
como você estava envolvido nessa história, eu acho que eles conseguiram se organizar, fazer vendas bacanas e tal, mas tem muitas micro-regiões que não tem uma figura de referência ou um conhecimento sendo rodado para... Ou às vezes tem, mas na figura de um intermediário que quer dominar o mercado e bloquear, de certa forma. Nem todos os processos são bem intencionados. Aquele negócio, você vai fazer o bolo crescer ou você vai dividir ele? Tem, às vezes, a pessoa só quer dividir o pedaço maior do bolo, não quer que ele cresça. Só quer crescer, mas não divide. É, Falando em exato. dividir, Exatamente isso aí, ia falar isso. eu vou dividir O um tempo. café com um cafezinho, vocês. né? Vamos lá. Bom, pessoal, como vocês adoram cafés diferentes, nós vamos experimentar hoje um Quênia, da linha da Companhia de la Arábica. É um Quênia AA, bem típico. Eu faço questão de servir. Com o famoso ácido típico. Dá dente. É. Claro. Aquela acidez que você sente aqui, ó. Como diz o pessoal, o ácido coca-cólico. Todo dentista adora. Mas ele é muito interessante, esse café. Tá? Então, viva, aproveita. Ela tá rindo porque eu bati no microfone. Falei, avisei. O Fabíola, você estava falando no início, né? Uma dos principais canais, né, que hoje vocês vendem, assim, um pouco são os restaurantes, né? Sim. A parte de gastronomia, né? Uhum. A alta gastronomia sempre foi um canal, uma relação de amor pra gente, né? Porque quando a gente tava se sentindo cachorro bandido, daqueles que ninguém quer, com aquele café ácido que ninguém entendia, a gastronomia foi a primeira que abraçou isso, porque eu lembro até hoje, eu não lembro exatamente em que situação a gente estava, mas tinha um grupo de chefes. Será que foi o C5? Foi o C5 e Com foi a Elô Bacelar. Exatamente. E a gente trouxe aquele café, era um grupo de discussão de tudo, menos café. E aí a gente chegou, a gente foi pela mão de algum conhecido e a gente botou aquele café super ácido na mesa. E o mais interessante tinham vários chefes na mesa e à medida que eles foram provando, esse café é ácido. A gente assim... É sério que vocês percebem que o café é ácido, que ele não é azedo, não tem nada de errado. Aí a menina, me lembra um leve vinagre de maçã, porque tinha alguma coisa de... Não era maçã, não. Foi um vinagre... Era algum vinagre que não era tão agressivo. Não foi maçã, porque maçã tem tanino. Não era o ideal. Mas eu lembro que foi a primeira vez que a gente ouviu as pessoas conectarem com alguma coisa que fazia sentido. E a gente falou assim, meu Deus, onde vocês estavam? Não, e depois quando a gente levou um sommelier pra fazenda, acho que posso citar o nome, Manuel Beato, e aí eu coloquei um café velho pra ele, de 4 meses, torrado há 4 meses, a Fabíola, que absurdo, mano. Eu falei, puta, desculpa, eu tava com produção lá, não consegui torrar. Ele não conseguiu entrar na produção. E aí eu lembro dele falando, nossa, eu entrar. tô pegando uma nota de musgo, de estábulo, que é um aroma terciário no vinho, de envelhecimento, mas no bom sentido, etc. E a gente falou que madeira em café não é o ideal, mas não era madeira. Eles trouxeram... musgo, estábulo. E era realmente de uma fermentação bizarra que tinha acontecido, porque era natural, não era um café que era da torrefação, eram umas brincadeiras nossas, enfim. Não era pra chegar na mão do pessoal, do Manuel Beato, aquele café. Quando eu vi o Mariano colocando na mesa, eu assim, Jesus da Serra, não vai dar certo isso. E assim, eles sempre olham, claro, tem a parte do... A gente faz o nosso trabalho de COB, vamos dizer assim, muito bem feito. Eu tenho um cara que tem a bandeira do COB, da fermentação correta. Se bate uma xícara riada em 120, o café não vai entrar. É tipo... Porque abrindo 10 xícaras já tá ótimo, mas... Mariano, você me fez tirar café com 20 xícaras abertas. Eu tava muito na dúvida com aquele lá. Não vem com essa. E aí a gente ainda foi mandar fazer análise. O protocolo manda 5, né? Mas aí ninguém sabia com certeza. 10 é pro 10. Não, mas ele pegou porque o café foi gongado, sim, depois quando a gente fez os testes químicos pra valer. By the way, nós somos talvez um dos poucos loucos que não são da grande indústria que fazem todos esses testes químicos. A gente tem toda uma estrutura de laboratório para fazer e para garantir que, uma vez que a gente tenha um trabalho fermentativo,
seja só pro positivo, porque já passou a avaliação do negativo. E aí aquele café não era para chegar na mão do Manuel Beato de jeito nenhum, chegou, eu não tinha feito teste nenhum, não tinha a menor ideia do que tava lá, era um lote que tinha caído lá no canto da Eu mandei um apresentação. hashtag confia. Eu olhei e falei, cara, eu não confio. Mas foi. E deu certo. Deu certo. Mas eu queria dizer que a Fabiola vende o peixe muito lindamente, nós fazemos todos os testes químicos, etc. Eu queria traduzir para o Quando modo... você fala vende o peixe, parece que eu tô mentindo, Não, bicho. não é isso, eu só quero traduzir para o meu caipirês. Ah, melhor. O meu negócio eu tô testando ocratoxina no café faz 8 anos, porque eu tenho certeza que vai dar merda algum dia, vai explodir um escândalo no Fantástico, Calma, na baixa, Veja, o café tá começando a etc. subir. E aí eu quero ter pros meus clientes, ó, o nosso café, eu quero que você durma suave, como um bom café mole. Porque a gente tá analisando isso daí já faz 8 isso anos era e, uma ó, coisa muito tudo bacana tranquilo. que se perdeu, que era um negócio que, tipo, tudo bem. Vamos falar, vou só fechar o ponto da gastronomia pra gente não se perder. E a gastronomia foi uma parada que abraçou a gente. E que também abraçou um pouco essa coisa do feedback que o Mariano tava falando no começo. Porque foi a primeira vez que a gente fez um paralelo com a história do vinho na França. Porque a gente estava fazendo um experimento lá no nosso quintal, garantindo tudo bem, qualidade e tal, porque a gente teve bons professores. Eu tô apontando para você mesmo, enfim. E aí o que acontece a gente sabia que, beleza, cobre lição de casa, vamos levar nossos experimentos para alguém. E muitas vezes esse café que tinha saído há 1 dia e meio da fazenda, tipo, tinha acabado de passar pelo... A gente às vezes até mandava o café fresco demais, porque ele ainda não tinha homogeneizado, quebrava, enfim. Tinha acabado de sair do pé. Ainda dava tempo no meio da colheita pra gente retroalimentar alguma coisa no final. Chegava na mão de um chefe que rapidamente transformava aquilo em alguma coisa e punha na mão do cliente. Já aconteceu de em 1 semana... Podemos falar do nosso amigo do hambúrguer? De 1 semana chegar na mão dele e já tá no cliente? O Paulo Yoler, no Mitz, é uma hamburgueria. Sim. Olha a pegada. Gravei com ele. Exatamente. Foi, tipo, chegava em 1 semana, porque ele falou, cara, esse café tá com cheiro de Doritos. É muito legal. A gente Eu vou fez o blend botar que a gente chama de 2 patetas, eu e ele. E uma das especificações, eu quero um café que tem uma nota de Ruffles. Ruffles. Que é a fermentação bacteriana. Yes, é deixa uma comigo. bacteriana. Bacteriana é uma certa gordura que pega fumaça no torrador, traz aquele Fizemos um defumado, café defumado de etc. propósito, eu quase Mas eu empatei. adoro o desafio. E o pessoal chega com umas coisas loucas, a Fabiola fala, lá vai o Mariano. Aí hoje eu tenho 20% do meu tempo pra esses projetos que ela chama de birutas. Mas sai coisa legal, e Sai pelo menos eu me coisas legais. divirto. É que assim, me é um motiva. inferno. O Ensei é engenheiro. Eu não sou engenheira de formação, mas eu sou de alma. É um trauma pra linha de produção. Porque imagina, uma linha de produção que trabalha tudo bonito, de repente entra um trem desgovernado, descabelado, com um chefe de gastronomia dentro da torrefação pra fazer experimentos com fumaça. Eu levei 1 semana conseguindo limpar aquele ambiente e esterilizar, porque assim, é um crime. A gente tava esfumaciando o café. E depois... E ficou delicioso, porque ele servia com uma balinha de açúcar com bacon. E depois, esse mesmo procedimento, a gente replicou pra Casa do Porco, que lá no começo a Janaína falou, quero um café que tem uma Não, nota foi de o bacon Jefinho, não foi a Janaína. Foi Foi o Jefinho, Foi ele- a Rueda. Mas que isso chegou há pra 10 ele. anos atrás. Logo A no Casa começo, do Porco. etc. Isso foi há 1000 anos atrás. Acho que nós somos a primeira ou a segunda marca de café que entrou na Casa do A gente Porco. tava lá Bem com no um início. quadro. Foi lá no Tinha o início Senhor com um Expresso e a quadro. gente... E no aí, o que cantinho. acontece? Hoje em dia, eles mudam toda hora as marcas. Eles estão numa outra pegada hoje. Isso é uma coisa de 10 anos atrás. Mas houve esse desafio. O defumado. Eu duvido que vocês achem um café que funcione bem com porco, com gordura. E foi um trabalho que a gente fez também. É uma coisa que a gente consegue fazer com a gastronomia. Eu Bombou vou na dizer pra... acidez, deixou o defumado pra limpar a boca da agora. E o legal é que tudo isso feito com café de uma única fazenda. Todos esses trabalhos são modulações feitas com uma fazenda e isso mostra o ridículo potencial porque nós somos uma fazenda de um terroir que não é o melhor terroir do mundo, tipo, que tem várias coisas contrárias, mas nós somos... A nossa grande vantagem é a gente estar na bica de São Paulo. Em 2 horas eu consigo fazer a retroalimentação. Ai, não gostei disso, não quero isso, quero fazer assim, Os chefes se divertem muito com esse processo. E pra gente é uma coisa que já tá virando material de exportação. Que isso que eu acho a coisa mais bacana. Porque muitas dessas receitas e misturas e blendagens que a gente criou com os chefes para certos tipos de alimentos Sim. já viram uma cartelinha quando a gente manda para um cara que está comprando via exportação. Claro. Porque você chega e fala assim, olha, meu amigo, se você misturar assim e fizer esse perfil de torra, você termina com um café que você consegue colocar num dia que você está fazendo os seus smokies, que eles fazem aquelas churrascadas do sul, e que ele se segura sem você ter que queimar o café. Então, assim, para esses caras, quando o cara olha isso, ele fala assim, ué, mas vocês no Brasil conseguem fazer isso? Eu assim, sim!
Você não sabe, mas a gente tem um puta mercado de gastronomia fenomenal e que retroalimenta a gente. Isso é um produto de exportação muito bacana. E por isso que a gastronomia, pra gente, é um ambiente muito rico, porque eles não são só... Eles não esperam só ideias da gente. Eles retroalimentam muito. É uma troca muito rica. E cara, acontece na hora. É um processo de criação e que só... Desculpa, mas só o Brasil consegue fazer. Se você falar do Quênia, não tem mercado consumidor. Se você falar da Colômbia, não tem mercado local. Não existe hoje... Dentro do âmbito, olha eu, no brasilianismo, né? Tô parecendo aqueles caras... Mas não tenho nada a ver com isso. Sou bem mais tranquila nessa parte política, mas o que acontece é... O Brasil tá numa posição de faca e queijo na mão para esse mercado que não existe em lugar nenhum do mundo. Porque a gente tem os melhores cientistas, a gente tem as indústrias, a gente tem a gastronomia, a gente tem o mercado consumidor. Caramba, galera, vamos usar. E é justamente criando esses canais que... E por isso que eu falo assim, a fermentação... nasce do que o cliente quer. Isso eu quero fazer uma parte. Porque muita gente fala, Mariano, eu quero um café fermentado. Fala que nem se quiser, eu quero uma bicicleta que tenha passado por solda. Porra, a fermentação é uma ferramenta. É uma ferramenta pra quê? Ah, não, eu quero fermentado. Mas você quer fermentado? Eu te dou riado. Você quer? Exato. Você quer fermentado? Você quer uma nota floral? Você quer uma nota frutada? Você quer algum perfil de acidez um pouco diferente? Não, eu quero fermentado. Falo, Então, tá mas bom. então, esse é o grande desafio. Eu quero um hoje, martelo. porque- Você eu não quero quer uma parede, furadeira. Você não quer Eu o não quero- prego, peso na parede. Você quer o martelo? E eu só queria colocar um outro negócio também. A Fabiola falou da gente já mandar o perfil de torra para a torrefação americana. Às vezes, não Os sei. cafés brasileiros, eles tendem a ter uma densidade mais baixa. Alguns dos nossos melhores lotes de lavados conseguem de 760 a 780 gramas por litro a 11% de umidade. Isso é um hard bean comparável com a África. Então, quando a gente começou a mandar para a Eles torrefação... torravam como se fosse um eles torravam brasileiro como se típico. fosse brasileiro típico, com fogo leve, etc. Com esse joga, assim. Então, Aí ligavam quando a pra gente dizendo mandava... assim, você me mandou um negócio errado. E eu falei assim, bicho, você pesou o café antes de... Ele falou, não, essa torra não vai funcionar pro café. Eu falei, confia. E aí que eu- ia e agregava, E é etc. interessantíssimo, porque muitas vezes a gente não pode ir com os lotes dos brasileiros típicos. Porque se a gente fechar um container de brasileiro típico, a gente se ferra. Porque o cara, mesmo sabendo que ele está comprando especiais, ele torra a gente como se fosse um natural típico. E aí dá um esborne. Então, por isso que a gente se viu obrigado, e isso também abriu uma porta para cafés muito diferentes do Brasil. Porque o cara não espera que vai chegar alguma coisa que não seja aquele flat, basicão, típico, docinho, sem limpo. nada, de baixa densidade, que às vezes chega até meio mumificado para eles. 9% de umidade. A gente já viu containers sendo abertos na Califórnia com 9% de umidade. Enfim, mas... E aí eu chego... Então, assim, pessoas que estão na mesma... Produtores que estão na mesma brincadeira... meio que vão junto com a gente na cadeia, porque chega lá um monte de coisa estranha. O cara acha que... O cara vira pra gente e fala, porra, mas eu não tô torrando no Centro-América. Quando a gente manda o perfil de torra. E a gente fala, tá sim. Ele só não tá no mesmo lugar. Mas é a mesma lógica. Sim, perfeito. É tipo... Já aconteceu de pedirem pra gente certificado de origem. Porque quando o café chegou lá, ele falou, não, isso não é. Isso daqui não é café do Brasil. Vocês me ligaram e falaram, vocês me mandaram o lote errado, veio um colombiano aí. Bicho, eu não tenho como mandar do Brasil um colombiano. E outra coisa, eu não consigo exportar sem certificado de origem, cara. Eu juro que eu não fraudei tem a isso menor daí. chance de terem errado, é meu café, vai sussa. Mas aí eu falei, vai sussa. Aí ele falou, não, mas eu paguei até o preço errado, porque eles pagam o preço Brasil, né? A menor. Aí eu falei, não, bicho, você tá levando, volta pra mim, compra de novo, a gente fica feliz, saiba que esse é o café que você levou. A gente teve uma queda muito grande na parte da exportação, agora durante a pandemia, porque a gente ficou preso no Brasil. Esses contatos fazem parte da gente também conhecer os caras lá, porque nós não entramos nos canais típicos. E aí... perde-se um pouco, mas isso foi tipo, o quê? 2019, 2018? Aí a gente entra no ponto que eu queria fazer o episódio especial, a gente tá gravando hoje na véspera de Halloween, então Lá eu vai queria você de falar novo com o do Halloween. Não, agora gravando. Vou começar a falar Mas da o que fantasia da minha aconteceu? filha. A nossa estratégia era ter o pé em 2 barcos, torrefação e exportação, fazenda.
E nunca a gente imaginou que os dois pudessem afundar ao mesmo tempo. Mas na pandemia, a gente exporta o café em reefer, que é o container vai você pra drama, Mariana. refrigerado. Tem muito assunto legal. Cara, a gente não tava conseguindo reefer no Brasil. A gente começou a pegar container lá da Roterdã, mandar vazio pra cá pra conseguir mandar pros Estados Unidos. O custo aumentou, etc. Pronto, E a chega gente, de além drama. disso, teve quebra de safra na pandemia, porque foi um ano de seca atroz, etc. E a gente, durante a pandemia, o Martins Café é focado em gastronomia. Quem mais tomou pancada na pandemia? Setor de serviços. Cara, então, foi uma tragédia. pra gente foi uma tempestade perfeita. Não, e não A gente só isso, foi uma sobreviveu à tragédia pandemia. porque a gente brinca que faleceram muitos CNPJs maravilhosos. Sim. Não foram só os CPFs que se perderam, mas tiveram CNPJs. Lá da Venda, o restaurante La Fronteira, cada Casinhas do local nosso querido, coração, exato. entendeu? Tipo, que Mas- foram por conta da pandemia. Não, a pandemia ela foi Foi terrível. trevas. Foi terrível. Enfim, e a gente perdeu um pouco também o nosso... Não perdeu o canal de experimentação, porque os chefes continuam, mas eles estão agora se relevantando, se reinventando. Pagando dívida, como todos nós. Então estamos todos mais ou menos no mesmo barco, mas foi um susto. Halloween, vamos lá. Mas a gastronomia continua sendo pra gente um grande canal de desenvolvimento. E foi uma grande surpresa, porque a gente criou a marca na época, o Martins Café nasceu para o consumidor final. A gente nunca achou que a gente ia ser abraçado pelo intermediário e que justamente esse intermediário ia ser alguém que tivesse uma bandeira muito parecida com a nossa. Porque a nova geração de chefes que entram e tal, eles estão sendo formados com aquela bandeira do tipo educar as pessoas, formar um público consumidor, desafiar a pessoa que tá comendo aquele prato. Porque senão, qual é o ponto de eu pagar R$400 ou R$350 num prato se ele não tiver uma tremenda história, uma criação, um desafio? E nisso a gente brinca muito. E traz isso pro café, porque também é essa coisa. Cara, por que defumado necessariamente é errado se a gente estiver fazendo tudo certo na parte de segurança alimentar? Que foi um grande medo que eu tive com o blend dos Dois Patetas. Porque eu falei, Não, mas alguém mais Não existe esse errado. Exatamente, mas se falar errar a torra, tá vazando fumaça nesse café. E eu falando assim, meu Deus, vai baixar alguém do universo de café aqui e vai ser um bafafá, porque existe um certo ainda conservadorismo, digamos Mas assim. aí, de novo, isso aí é contexto. É. O mais importante é você ter uma noção clara de qual o contexto que você está trabalhando. Nem entendeu? sempre todas as pessoas que julgam, vamos dizer assim, têm essa visão tão bacana. Muitas vezes o julgamento vem por um lado do tipo, isso tá errado. Mas o que é certo e errado? A gente tá criando. Não tem. eu queria- Certo e errado é eu não exatamente, faço mal para sua saúde. Hoje em dia, o grande certo e errado na parte da gastronomia é nós não vamos inventar uma onda que daqui a 10 anos a gente vai descobrir que a gente destruiu uma proteção de... a gente botou dentro do mercado coisas que fazem mal para a saúde das pessoas. Olha eu batendo no microfone de novo. Puxa ele mais pra frente. Mesmo porque, considerando que eu tomo 1 litro por dia, se a gente colocasse no mercado alguma coisa errada, eu acho que em poucos anos eu estaria morto, né? Você é o nosso guinea pig. o eu ratinho de sou o laboratório. canário aí da indústria. Olha, eu nem vou contar e vou contar a história do Mariano jogando... Como é que era o nome do negócio? Salitre? Metabisulfato de sódio, para interromper fermentação. É um sulfito. E esse sulfito, ele é absorvível pela pele. Isso e aí foi- ele fez no quintal da minha casa. Isso é só antes da gente contratar um engenheiro químico. Hoje a gente tem um engenheiro químico. Não, isso pra foi há fazer. 18, Isso foi meus 16 anos experimentos atrás. iniciais. Foram os primeiros, eu acho que foi até pré-ensei ou pós-ensei, mas... Foi no mas terraço da minha casa. Foi no terraço de casa. E aí os cachorros, o gato e o Mariano entraram em contato. Aí ele E sentiu, né? ele tem absorção cutânea. E... Paralisou o intestino de todo mundo, né? É. Imagina o shitfest que foi. Nossa. Meu gato pintava as paredes. E como é que você conseguiu? O quê? O metabisulfito. Metabisulfito. isso. Mercado Livre vende qualquer coisa, cara. Você não duvida as coisas que você consegue comprar hoje em Bom, dia então, pela internet. Mudando de assunto. Então, assim, ele experimentou nele mesmo. E foi aí que eu comecei a olhar e falar assim... Eu acho que a gente precisa de um químico in-house. A gente tem um engenheiro químico no nosso quadro.
E eu preciso saber todas as normas de segurança possíveis e imagináveis para essa bagaça. Mas foi em porque você vai 2009 matar alguém. que eu comecei a respeitar muito segurança alimentar, porque eu tive, acho que, a pior diarreia da minha vida. É verdade. Fiquei 2 dias que eu não Mas conseguia foi sair do essa banheiro e história. ficava chorando. É, Eu nunca mais vou fazer isso. Não, mas você sabe que agora Sério. você tocou num ponto que é muito sensível. Né? Nós estamos passando por um momento, no caso do café, que é um ponto que eu diria assim, extremamente delicado. Vocês começaram fazendo dentro de uma técnica e tecnologias que são, a gente considera adequadas, né? De E fermentação. seguras, antigas, Seguras. testadas. Exato, tem histórico de 100 anos Sim, disso. E existe um porquê. A grande diferença é que existe um porquê. Não é só o fato de você coloca X micro-organismo ou Y micro-organismo que você vai ter o sucesso. A coisa não funciona É muito dessa complexa. Se fosse Se assim, a gente fosse já tão tinha curado o fácil câncer. assim, já teria só café de 95 pontos no mercado. Não, mas é o que teria mais curado tem. o câncer, Aqui gente. o Brasil é o que mais tem. De 95 para cima é o que mais tem. Entendeu? Se você colocar uma régua que o máximo é 120, eu acho que tem 95 sim, mesmo. Sim, exatamente. Claro. Então, mas por isso que o problema é que não é a pontuação. O problema é que quando você já tem um viés para fazer a pontuação, né, você vai distorcer tudo. Agora, o grande problema é exatamente isso, segurança alimentar. Nós temos que ter um cuidado muito grande. O Brasil era referência nisso. Tanto que a exportação, muitos dos estrangeiros não medem, porque eles partem do pressuposto que o nosso COB é tão bem feito, que a nossa lição de casa era tão bem feita, que não chegavam esses cafés lá fora. Mas o COB ainda continua. Ele continua. Tanto é que quando você trabalha, eu tenho acompanhado hoje de perto pelo menos dois grandes traders, você vê assim, o rigor, inclusive, aumentou. Sim, porque tem mais coisa Porque estranha. eles estão preocupados justamente por causa disso. Porque, por exemplo, se houver ocratoxina, não entra. Não entra de jeito nenhum. Não entra no Japão. E é isso que o pessoal não está entendendo, que hoje existe uma falta grave assim, de controle, tá? E principalmente de ter uma linha clara de manuseio, manejo de processos que estão sendo entregues produtos com alto risco para a saúde. E vendidos a preços Ao caros. manipular a fermentação, eu sinto que o produtor está tendo acesso a armas atômicas, vamos dizer assim. E aí você vê aquele produtor dizendo que esse café foi seco à sombra. A gente trabalhou muito tempo com uma empresa europeia que mandava um professor, não vou citar nomes, que mandava um professor de microbiologia para a gente, que foi assim a nossa jornada. Eu lembro da gente ver alguns vizinhos e você via aqueles bolores verdes, Vermelhos. com aquelas hifas. Ele falou, cara, isso daqui é veneno, isso daqui... Claro. Se tiver isso na sua... Cara, que coisa errada. E o produtor falou, não, é seco à sombra, é uma coisa Não linda. pasteuriza, são Cara, regras básicas. Isso é segurança alimentar São regras básica, que a básicas. gente tinha dominado isso e estamos esquecendo. Testando essas coisas exóticas. Então, porque, inclusive, outro dia eu recebi uma amostra de um produtor que, com todo orgulho, disse que era um processo fermentativo que ele deixou quase 30 dias. Esse café nem fazia mais crack, né? Porque a célula já estava Tava toda estourada, implodida. cara. Não, já era uma coisa assim, muito louca. Então, o meu Inox entendimento também é uma hoje é coisa que nós temos que perigosa, ter... tem muita coisa perigosa. Não, o problema não é o fato de ser inox. Cara, se É contamina. que não ter infraestrutura para você Sim. trabalhar. Porque, na verdade, é só um pedaço de metal parado. Sim, Agora, o que você não E a tem- asepsia que você Então, faz? porque não gente? tem asepsia e não tem Eles- os insumos. Esse é o pra ponto. trabalhar. Você tem que ter uma segurança. É só fazer um paralelo horrível com o incidente que teve com cervejaria, mas são riscos similares. Sim. É uma indústria. Você precisa ter controles enormes. Então, assim, a gente começou a mexer com isso, mas nós somos uma indústria. Nós temos controles de uma série de coisas e tal. Viramos uma indústria. né? Tivemos contratar químico, conseguir licenças. É outro patamar, porque aí você veste a bandeira da indústria. Você não vai ser só... Você quer ser uma fazenda agroindústria, quer puxar... Funciona, mas você tem que estar preparado, porque para grandes desafios vem grandes responsabilidades. Eu lembro né? quando teve aquele documentário do Polan, acho que chama Food, e tinha uma freira que tinha
a doma dela de madeira e fazia o queijo. E ela tinha um microscópio. Esse microscópio, a Fábio falou, algum dia eu quero ter esse microscópio eletrônico. Custava, tipo, 150 mil reais o microscopinho que ela tinha. Ou seja, ela conseguiu uma licença na França. Ou era na França ou no Canadá? Era no Canadá, eu acho. Ela não estava. Ela estava num ambiente que não aceita processos tradicionais. Então, acho que era uma freira que estava no Canadá, que é um grande pasteurizador, porque não puxa as tradições francesas. E ela trouxe, junto com a igreja, essa coisa de fermentar o queijo em barris. Então, para ela conseguir a licença e o Caramba 4, ela tinha um microscópio que, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, olha o que essa freira conseguiu comprar no Canadá. Enfim, mas olha o nível de cuidado para manter tradições, porque traz um risco. E olha que ela estava seguindo ipsis literis, um processo tradicional francês que vinha com as freiras e bababá, mas ela tinha que provar para o governo, acho que era canadense, porque ela estava no meio de um lugar, ela não era francês, eu acho que era Canadá, Quebec, uma coisa assim, que não havia risco e que ela podia manter os queijos de produção tradicional da igreja. Mas era hilário, aquela freirinha bem típica, com aquele microscópio, tipo, eletrônico, mas aí, Fabiola, maravilhoso. A gente entra numa tradição do café, que antes a gente acreditava que qualquer erro que seja conduzido no processo de uma péssima asepsia vai ser esterilizado quando você for fazer a infusão a 90 e poucos graus, em alta pressão, etc. Só o que acontece? A ocratoxina degrada metade. Eu acho que só 50% da ocratoxina degrada numa torra pesada, finalização 230. Então, ela tem que ser acima de 250. Então, ninguém vai querer tomar. O meu torrador a 240 entra em procedimento de incêndio. Então, são dois grandes problemas, ou que a gente chama de lendas urbanas no café hoje. O primeiro é a acrilamida. A acrilamida é torra clara. É torra clara. Ponto. Isso aí está mais do que comprovado, é química básica. E o segundo é em relação a esses processos fermentativos com contaminação. Porque o pessoal acredita no seguinte, uma coisa é você matar o micro-organismo. Sim, micro-organismo, qual o problema? O problema é o que fica pra trás. É o presente que ele deixou. Aquilo ali é diferente. A minha filhinha fala que é o cocô do bichinho. Pois é. É o cocô do bichinho. Não tem nada vivo, mas e as toxinas que estão aí? Então, o problema são as toxinas. Fogo não degrada tudo. Não degrada. E esse é o grande nas temperaturas que a gente faz. Não sem antes degradar todo o café. E normalmente o que acontece, boa parte, isso que é a coisa mais bizarra. Mesmo não chegando, tipo uma torre escura, você não vai matar toda a toxina que tem lá, mas justamente os cafés mais contaminados e mais tóxicos que a gente viu são torrados em torras claríssimas. Sim. Ou seja, você junta, assim... A quadradez do clorogênico não degradado. Não é nem o clorogênico, o problema não é nem sabor. Você dissolve muito pouco, ou seja, você deixa tudo que tá lá. Ainda pior, ou seja, é problema em cima de problema. Sim. E parte de uma responsabilidade que deveria sair do produtor. Essa eu não vou colocar na indústria. Não é culpa da indústria. É uma responsabilidade do produtor garantir que ele vá entrar em qualidade, mas que ele saiba que ele está trabalhando com alimento. Da mesma forma que o produtor que trabalha com gado, com frango, com soja, que seja, você tem uma responsabilidade de, primeiro, sustentabilidade do mercado, porque se você ferrar a imagem que a gente tem de café para o mundo e para a gente, para o cliente, o consumidor, ele não vai querer provar coisas novas. Não vai. Se você assustar a população, todo esse exercício que a gente tem de criatividade, vai pro saco. Mas aí entra também uma crítica que eu tenho às cafeterias de terceira que se dizem quarta geração. Não é isso não. Muitas vezes um cliente que está acostumado a tomar um café tradicional, você coloca para ele um café que tenha notas ultra exóticas, etc. Eu tenho amigos que falam, provei café especial, achei estranho, achei azedo, não gostei. A gente tem que respeitar muito a jornada do consumidor, cara. A gente tem que acolher e vamos começar primeiro com a doçura. A doçura é clássica. Vamos adicionar agora uma acidez, um brilho, um frescor. Sim. Ninguém nasce tomando um vinho de 95 pontos e apreciando. Não, e também tem aquela coisa, tipo, você não vai tomar um vinho de 90 pontos todo dia de manhã o seu café com leite. Tem momentos, tem horários, tem brincadeiras, tem convites. É toda uma cultura que tem que ser desenvolvida. E que foi? Tô batendo? Não, dá desespero ver você quase batendo sempre. Desculpa. É meu nariz, ele é um pouco grande.
Então, e aí o que acontece é... Mas eu tive esse desespero também. Você estava se aproximando do microfone. Mas aí o que acontece existem momentos, existem jornadas. Então, uma coisa que a gente sempre fala quando a pessoa começa a conversar com a gente. Eu quero fermentar. Como é que faz? A minha primeira frase é... Tudo depende. Claro. Todo café, tecnicamente falando, é fermentado. A questão é se você tem algum controle objetivo ou não. Não tem alguma fermentação, sempre acontece. Então, como é que faz? Depende. Claro. Depende Nossa, do seu e aí os clima, caras da sua odeiam. temperatura. Você tá segurando informação, etc. Eu falo, cara, gente, Não é. você tem que Eu não vou te respeitar a ensinar a ferramenta. fazer É uma coisa ferramenta errada. muito poderosa, mas precisa ser tratado com respeito. Você não quer contar, você quer vender consultoria. Mariano, menos. E aí o que Aí acontece? você diga sim. E não é só isso. É uma coisa assim do tipo, nem é o ponto das reclamações, mas é aquela coisa assim. A gente fala não, mas sempre tem alguém que vai falar sim. E cabe, acho que um pouco ao produtor, se eles estiverem ouvindo, não acho que tenham muitos nesse momento ouvindo, mas que não é, quando o cara falou que é fácil, é onde você tem que desconfiar. Porque como são muitas variáveis, são controles, são não sei o quê, não é um processo fácil e nem sempre é necessário para você ganhar dinheiro como produtor. Sim. E isso que é interessante. Às vezes, a tua região já é fantástica, o que você está tirando, às vezes é só uma mudança procedimental na secagem, às vezes é uma coisa de alimentação, de sombreamento. Ou às vezes, é pior ainda, é só não usar maturador. Que é uma... O produtor fala, eu sinto gosto de maturador no café, cara, eu sinto. Eu não sei se é verdade, mas eu falo, Não, sim. maturador. Olha, você não tá arrumando amigos falando isso, tá? Só pra constar, Eu sei, Mas aí o que acontece é isso. Às vezes você... E é aquela troca, tá? Você acha que você vai vender esse café de qualidade por um preço melhor? Não põe maturador, você vai ganhar o dinheiro depois, você vai perder por um lado, você vai ganhar por outro. Calcule aonde você acha que você vai ganhar. Tudo é equilíbrio. Exatamente. Exato. É o famoso depende. Claro. Gente, nós temos 30 segundos. 30 segundos. Mas assim, o papo tá ótimo. Eu acho que isso aqui rende um outro episódio, né? E, no entanto, nós vamos ter que já dar um certo tempo aqui. Só para a gente, quem está acompanhando, eles podem entrar em contato com vocês como? Né? A gente nunca fala isso. Website. Nós nos chamamos Martins Café. Nosso site é www.martinscafé.com. Temos também Instagram, eu prometo usar mais, Martins_café. Quem quiser mandar mensagem direta pra gente, manda no contato@martinscafé.com. Só.com, sem BR, porque senão chega em alguma outra pessoa que não somos nós. E a gente tá sempre acompanhando essas contas e se alguém mandar mensagem, a gente responde. Eu tenho um comportamento muito antissocial em mídias sociais, no sentido que eu posto muito pouco, evito Mas a morder a gente sempre língua, escuta. etc. Mas a gente tá sempre olhando lá. Posso não postar tanto, mas metas pro ano que vem, postar mais. Eu tenho um pouco prometo. de medo dos seus posts. Eu sei. Como a gente sempre entra em conflito sobre os posts, a gente acaba não postando muita coisa, mas enfim. Porque o cachorro fazendo cocô todo torto porque você fez testes errados não é um bom post. É verdade. Legal. E um agradecimento pra Melita, né? Isso aí, para os patrocinadores, Água Platina. Mas muito legal. Obrigado, viu? Obrigada. Muito obrigado, Valeu. pessoal. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.